Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Mais uma vez compartilhando um pão com um versículo para fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23. Quero ler com vocês o verso 15, que diz assim: Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Glória a Deus. Irmãos, é um texto que é pesado, não é verdade? E o Senhor Jesus, esse capítulo 23 provavelmente foi o que levou ele a ser condenado na cruz e que Deus cumprisse o seu propósito pela vida dele, justamente derramando seu sangue na cruz para o perdão dos nossos pecados e que nós viéssemos a ter acesso ao Pai novamente. Mas nós vemos que nessa dura pregação do Senhor Jesus, ele mostra para nós alguns princípios espirituais que nós podemos sim identificar e ficarmos atentos para não fazermos ou para nós não agirmos como os fariseus faziam, na hipocrisia. Uma primeira coisa que ele começa falando, e ele fala, é justamente pela hipocrisia, porque falam e não faz o que falam. Era exatamente isso que Jesus condenava duramente. E ele diz que haveria uma aflição esperando. Irmão, essa aflição é um julgamento de Deus. Se a humanidade soubesse que caminha a passos largos para um julgamento de Deus e que nesse julgamento vai ser terrível, as pessoas não estariam caminhando como estão. Essa é uma verdade das Escrituras. E para quem crê, irmão, esteja disposto justamente a voltar aos seus passos. E é justamente sobre isso que fala, porque ele fala: atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Ele estava falando da ação em que os fariseus colocavam, os mestres da lei colocavam um esforço deles em algo que parecia ser até bom, que era a conversão de alguém para o judaísmo, a vida de piedade, mas depois o tornavam 2 vezes pior. Por quê? Porque eles começavam a observar justamente que os fariseus agiam na hipocrisia. Então, muitas vezes nós estamos assim, irmão, aplicando esforço no caminho errado. Eu quero repetir. Muitas vezes nós estamos aplicando o esforço, Deus está nos dando uma direção e nós estamos nos colocando num lado contrário. O Senhor vem e nos fortalece, e eu sempre falo isso, empinamos a charrete. Devemos colocar a força na direção correta. Olha, Judas, ele andou com Jesus, ele pregou a palavra, ele expulsou demônios, curou enfermos e ungiu as pessoas com óleo. Judas esteve perto do mestre, o mestre deu toda a chance para ele, o tempo inteiro para ele ser salvo, mas ele aplicou a força dele em vender Jesus, porque ele amava mais o dinheiro. Então nós devemos olhar aonde nós estamos aplicando o nosso esforço, aonde o nosso esforço está sendo aplicado, aonde nós temos gastado a nossa força, no que é que nós temos feito exatamente. Se Deus está naquilo, temos que olhar, irmão, temos que olhar e temos que colocar em oração, perguntando: Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu gaste a minha força? Porque às vezes estamos gastando força no lugar errado e, além do mais, levando pessoas junto conosco pelo mesmo caminho. Isso é muito sério. A palavra do Senhor Deus vai dizer em Lucas, capítulo 13, versículo 24: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vamos orar por isso? Senhor, ajusta a nossa vida, Pai. Nós queremos colocar, eu e o meu irmão que estão aqui nesse firme propósito, de colocar força naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Somente na obra que o Senhor tem para nós, no bom combate, na corrida que foi proposta, e não em outras coisas, Pai, em fantasias que nós mesmos criamos, em um poço de ilusões que o mundo nos oferece, em muitas situações que muitas vezes vão se aparentar como fácil, como um caminho do Senhor, mas não, nós sabemos que o caminho ele é estreito e que vai exigir força. Então ajuda-nos a guardar a força para ser aplicada no lugar certo, no caminho certo, naquilo que o Senhor tem para nós. Ajusta, Pai, a nossa vida e a nossa força para que nós venhamos a colocar em disposição isso para o Senhor, para glorificar o Teu nome. É o que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Irmão, irmã, a dificuldade do caminho é grande. A trilha estreita, ela oferece muitos obstáculos, mas o resultado, ele supera esses mesmos obstáculos. Que
Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.